Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nesta manhã eu queria convidá-lo a refletir comigo no Evangelho segundo São João, capítulo 6. E dentre os versículos de 1 a 15, nós vamos pensar um pouco daquilo que Jesus nos quer ensinar neste dia. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fizera na cura dos enfermos. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para lhes dar de comer? E Filipe diz: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um dos seus discípulos disse assim: Está aí um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. Mas isto, o que é para tanta gente? Isto, o que é para tanta gente? Quando nós nos deparamos com uma palavra desta, está ali um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Eu me lembro que no Brasil muitas vezes ouvia uma expressão de alguns pedintes e eles fazem ali uma música daquilo que às vezes e usam uma entonação na voz, mesmo com o intuito de sensibilizar as pessoas, embora muitas vezes aquilo fique assim bastante artificial. Mas eu me lembro bem que um senhor e depois muitos outros iam dizendo a mesma coisa. Quando chegavam, aproximavam-se de nós, sempre para pedir qualquer coisa, dizia sempre: o pouco sem Deus é nada. O muito com Deus, nada. O pouco com Deus é muito. O muito sem Deus, nada é. O pouco com Deus é muito. O muito sem Deus, nada é. E aquela era a cantiga, digamos assim, que aqueles pedintes faziam ou cantavam durante todo o dia nas paragens, dentro dos autocarros, nos passeios das ruas, nos comércios onde eles entravam para solicitar algum tipo de ajuda, sempre apelando para a sensibilidade daquele a quem ele se aproximava, dizendo: olha, não importa se é pouco, se for com Deus, porque o pouco com Deus é muito. E, queridos, neste evangelho de hoje, havia uma grande multidão que seguia Jesus. Jesus queria experimentar os seus discípulos, porque sabia bem o que estava para fazer na multiplicação dos pães e dos peixes, e manda que os seus discípulos, ou começa a instigá-los a que possam ir comprar pão e peixe para alimentar aquela multidão, e um deles diz: olha, nem 200 denários seriam suficientes para comprar pão para alimentar todo este povo. E tem não é, o Filipe, e diz assim, o André diz assim, o Filipe foi o que disse a Jesus que não bastariam 200 denários, e o André diz assim: tem ali um rapaz, e este rapaz tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto, o que é para tanta gente? E quando eu li este evangelho hoje, eu pensei mesmo exatamente naqueles pedintes do Brasil que dizem: o pouco com Deus é muito. E se nós fechássemos os nossos olhos por um instante e conseguíssemos ver uma multidão, uma numerosa multidão, digamos ali quase 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, nós podíamos compreender bem o que aquela expressão diz, que o pouco com Deus é muito.
E também compreenderíamos aquilo que o André disse. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus diz a palavra de Deus que ele tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles e de igual modo fez com os peixes. E todos comeram e fartaram-se. E Jesus disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. E é neste ponto que eu quero chamar a sua atenção. Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Isto nos chama a atenção, meus queridos irmãos, muitas vezes para o desperdício que nós fazemos lá em casa. Para o desperdício que nós muitas vezes fazemos daquilo que o Senhor nos tem dado. Recolhei tudo, para que não se perca nada. E a palavra diz que sobraram 12 cestos, não é? Cheios de comida. Há tanto para se aprender com este evangelho de hoje. Jesus primeiro tem compaixão do povo, este povo que andava a segui-lo. Jesus não questiona sequer o motivo pelo qual a multidão o seguia, mas ele simplesmente compadece desta multidão, não a quer mandar de volta sem ser alimentada. Jesus utiliza aquilo que eles têm, embora pudesse trazer à existência as coisas que não existem, porque assim nos diz a palavra. Mas utilizou aquilo que eles tinham ali. E não era uma quantidade sequer imaginável, mas era apenas aquilo que eles tinham. Isto nos serve para dizer que Jesus também quer usar aquilo que nós temos. Jesus quer usar o que tens aí em casa, o que talvez estejas deixando estragar, o que talvez estejas a jogar todos os dias no lixo, porque foi bastante, foi muito, não deste conta de comer tudo, compraste demais e não precisavas. Eu não estou aqui querendo dar lição de moral a ninguém, eu estou apenas querendo dizer que Jesus nos chama a atenção nesta manhã para aquilo que nós temos feito com aquilo que Ele nos tem dado. Que uso é que nós estamos dando as bênçãos que Deus nos tem dado. Meus queridos irmãos, este evangelho também nos diz que Jesus deu graças. E eu quero chamar a tua atenção para esta expressão. Jesus deu graças por aquele pão que ali estava e por aqueles peixes que ali estavam, por reconhecer que era uma dádiva de Deus. Quantas vezes nós estamos tão embrutecidos com o dia a dia que nos assentamos à mesa para comer e sequer levamos os olhos aos céus para dar graças a Deus pelo pão que recebemos todos os dias. Fruto do nosso trabalho, sim, mas um trabalho que também nos é dado por Deus. Por isso, o que é que nós estamos fazendo daquilo que o Senhor nos tem dado? Há muito que se lhe diga deste evangelho de hoje. E há muito que se deve aprender deste evangelho de hoje. Primeiro, Jesus quer usar aquilo que tens. Jesus não quer despedir-te sem que antes te alimentes. Jesus quer que recolhas os pedaços, as sobras. Aquilo que talvez olhes e diga assim, isso não dá para nada, já não vale a pena. Pode ter alguém lá fora precisando disto que estás a mandar fora. Eu sei que isto é uma palavra às vezes desagradável de ouvir, desconfortável, porque nós
querendo ser práticos, muitas vezes somos mesmo bastante despreocupados de algumas questões. Mas nós não podemos deixar o tempo passar e as coisas se perderem e estragarmos tudo, simplesmente por não estarmos atentos ao clamor e à necessidade de outros. Neste país em que há 9 anos atrás eu cheguei e eu não via quase pessoas à rua a pedir, mas que hoje, neste tempo, isto não é a realidade que eu vivi em 2011, quando cheguei em Portugal. Eu encontro pessoas a pedir todos os dias, várias vezes por dia. É no autocarro, é no metro, é nas calçadas, é igual. Não vou dizer que é a mesma proporção do Brasil, que estaria sendo injusta, até porque a população é incomparavelmente menor. Mas há pessoas a pedir nesta cidade em todos os lados. E, meus irmãos, nós precisamos estar atentos a isto, a este clamor, a este anseio, a esta necessidade das pessoas também de serem alimentadas. Nós não as podemos despedir de mãos vazias. Mas também precisamos de discernimento, porque algumas destas pessoas não querem serem alimentadas, elas querem ter dinheiro, elas querem que a gente dê dinheiro, e muitas vezes o dinheiro não é para comprar os alimentos que elas precisam para alimentar o seu corpo, é também para alimentar os seus vícios. Nós precisamos da graça do Senhor para sermos luz e bênção, e para podermos ser instrumento do Senhor no alívio do sofrimento dessas pessoas que estão aí fora. Que nós não sejamos como o André, que apontou a solução, mas que faz uma pergunta dizendo: o que é isto para tanta gente? Não vale a pena, vamos jogar porque isso não dá para nada. Se o teu pouco e o meu pouco e o pouco do outro se juntarem, nós já teremos um pouco mais. E talvez este pouco mais que temos seja suficiente para que outros sejam alimentados. Que Deus nos ajude, que tenha misericórdia de nós e que derrame sobre nós a sua graça. Em nome de Jesus. Amém.